Olá pessoal, eu sou Tassos Licurgo, sou pastor, professor, advogado. Estou aqui para debater com 25 ateus. A Bíblia é o livro mais confiável que existe. A Bíblia é o livro mais confiável que existe. A Bíblia é um livro confiável. Essas são as palavras do pastor, advogado, professor Tassos Licurgo. Numa espécie de debate não confiável, porque parece mais um teatro criado por ele, porque o que vemos ali naquele vídeo que ele se expôs dizendo que estava enfrentando 25 ateus para um debate, parece mais um teatro. Pessoas, não desmerecendo as pessoas, mas os argumentos que ali foram levantados para confrontar que a Bíblia é um livro confiável, para que o pastor respondesse aos 25. Mas os 25 que estavam ali, supostos ateus, porque o ateísmo é só dizer que Deus não existe para eles. Eles não têm crenças. Mas essas pessoas que estavam ali, elas têm o conhecimento bíblico, teológico, de como a Bíblia foi montada. Eles têm ali os aparatos críticos. Eles têm fundamentos para dizer, para poder apresentar ali num debate. Eles têm esse estudo levantado para poder ir para um debate com o pastor, que estuda muito, mas não teve um argumento ali levantado, porque eu assisti todos, de pessoas realmente capacitadas. E aqui eu já deixo o meu convite ao pastor, se caso ele assistir esse vídeo, para aceitar estar numa live com algumas pessoas que agora vou selecionar para ele estar na frente. Será que ele aceita? Pessoas capacitadas, pessoas que têm o conhecimento bíblico, pessoas que têm o conhecimento hebraico, grego, aramaico, pessoas que têm o conhecimento crítico, literário, exegético. Será que o senhor aceitaria? Ou o senhor só reuniu aqueles 25 que foram selecionados para estar ali? Que essas pessoas aí que foram selecionadas não estão em mídia nenhuma dando ensinamento sobre Bíblia, sobre arqueologia, sobre exegese, hermenêutica. O senhor aceitaria estar frente a frente com essas pessoas? E não vai ser 25 não. Vai ser algumas pessoas só. O senhor aceitaria? Não, né? Como já recusou outros convites destes que eu vou apresentar para você, não vou dizer quem é agora. E essas pessoas com certeza aceitarão, e eu nem falei com elas. Mas são meus amigos pessoais de live. Pessoas que eu tenho no meu WhatsApp. E que na hora que eu fizer o convite, eu chamar para este debate mesmo, rapidamente aceita. Primeiro, que sou eu que estou fazendo esse convite para elas. Segundo, que essas pessoas já viram o absurdo que você soltou no seu vídeo. Mas respondendo eu neste vídeo, respondendo ao senhor se a Bíblia é confiável, eu vou apresentar para vocês e vou usar a própria Bíblia para refutar o senhor pastor. Ok? Depois da nossa vinheta. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, então eu vou usar a própria Bíblia para refutar o pastor, que ele disse que a Bíblia é confiável.
Se a Bíblia é confiável, ela tem que trazer informações para nós que bate com histórias, com outros autores que estão contando a mesma história. Beleza? Eu não posso aqui trazer uma história completamente diferente da outra, falando do mesmo personagem, da mesma situação. Contar uma história diferente. Primeiramente, eu quero pedir perdão para vocês, se caso a minha voz não estiver muito boa. Ainda estou em recuperação de uma gripe fortíssima que adquiri. Perdi até a voz na época. Fiquei 20 dias encostado. E talvez o áudio não vai estar tão bem alto, claro para vocês. Mas foca aqui. Aumente um pouco o volume aí da sua televisão. Para você conseguir entender. E ainda tem um pouco de tosse ainda. Meus queridos, abra a sua Bíblia, a palavra de Deus, em Mateus capítulo 2. Vamos ver realmente se os evangelistas concordam um com o outro na história do nascimento de Jesus? Olha, eu vou usar a Bíblia para refutar o pastor. Eu vou usar o personagem Jesus, que está dentro da Bíblia, para refutar, que a Bíblia refuta até o nascimento de Jesus. E fora outras contradições que eu vou trazer aqui, dentro desse contexto, desses dois evangelistas, Mateus e Lucas. Vamos lá então. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes. Presta bem atenção nisso daqui. No tempo do rei Herodes, é o grande. Lá do 4º ano antes da Era Comum. Ok? Grave isso aqui. Tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes. Será que Mateus está dizendo a verdade aqui? Quem está falando a verdade? Mateus ou Lucas? Então aqui Mateus vai dizer que ele nasceu no tempo de Herodes. Esse é o primeiro ponto. Não vou ler tudo aqui para não estender esse vídeo. Então Mateus vai dizer que ele nasceu no tempo do rei Herodes. Beleza? Eis que vieram uns magos. Segundo historiadores, esses magos aqui eram sacerdotes do zoroastrismo. Algumas teses levantadas, mas não importa. Aqui no texto, na tradução, é magos. São pessoas do Oriente, que não tem nada a ver com Jerusalém. Olha o grande problema aqui, tá? Já temos um grande problema, que o crente fala que feiticeiro, magos, essas coisas são pecadores, é do diabo, tudo mais. Mas aqui magos aparece para Jesus. Então aqui são magos. Olha só. Dizendo que onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Então, ó, percebe-se. Já mostrei 3 problemas aqui só nesses 2 versículos. Jesus nasceu no tempo do rei Herodes. Magos que vieram. E ainda uma estrela que conduziu eles até lá. Porque vimos a sua estrela no oriente. E viemos adorá-lo. Então, 3 grandes problemas aqui que eu trouxe para vocês. Então, você percebe até uma narrativa aqui, que Herodes, ele se perturbou e toda Jerusalém, aumentando, enfeitando o texto, para dizer que era uma grande história sobre o nascimento de Jesus. Beleza. Aí aqui embaixo, no versículo 6, vai dizer assim, ó. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é menor entre as capitais de Judá. Porque de ti sairá o guia, o Messias, que há de apacentar o meu povo Israel. Pergunta que não quer calar. Quando que isso aconteceu realmente na história, que Jesus guiou e apacentou o povo de Israel? Responde para mim. Quando foi que Jesus foi o guia, guiou Israel, apacentou Israel, foi rei sobre Israel? Quando isso aconteceu? Nunca, né? Então só que eu já detono a falácia do que esse pastor está dizendo aí. Levantando só isso aqui. Só esses argumentos. Mas vamos continuar aqui que tem mais coisas. Mateus vai continuar ainda. E sendo por divina revelação, olha,
avisados no sonho para que não voltasse para junto de Herodes, aqueles magos tinham passado lá e Herodes disse assim, ó, quando vocês encontrar o menino, vem aqui, me avise para que eu vá lá adorá-lo, levar presente para ele também. Beleza. E eles tendo se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu para José num sonho. Então aqui no contexto de Mateus, quem aparece para José é os anjos. O anjo do Senhor apareceu para José num sonho, dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Então aqui na história, José é avisado por um anjo, que é para ele fugir para o Egito. Assim que Jesus nasce. E nasce quando, segundo a história? Nasce no tempo do rei Herodes o Grande. 4 a 6 antes da Era Comum. Antes da Era Comum. Deixa eu repetir aqui, porque o crente tem um grande problema de entender isso. 4 a 6 antes da Era Comum. Beleza? Tranquilo? Então, o anjo aparece para José. Tá? Toma o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E levantando-se, ele tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, do Egito chamei meu filho. Aí Mateus vai utilizar uma passagem do Antigo Testamento, que diz assim, ó, do Egito chamei meu filho. Só que ele ignora o resto do versículo que diz assim, ó, e quanto mais eu o chamava, mais ele adorava a outros deuses. Então, o escritor de Mateus, ele isola o contexto, ele usa versículos isolados. Texto sem contexto é pretexto para heresia, viu, Mateus? Você pega uma frase só do versículo e diz assim, ó, do Egito chamei meu filho. Tá, mas o restante depois da vírgula? E quanto mais eu o chamava, mais ele ia adorar aos Balaíns, a outras divindades, a outros deuses. E aí? Não é você aí, crente, que fica jogando aqui, Luiz Fernando, você tira texto fora do contexto e é pretexto para heresia? E aí, por que você não diz isso para o seu livro que você diz que é inspirado por Deus? Por que você não diz isso para Mateus? Que Mateus tira o versículo fora do contexto? Hein? Mas vamos continuar aqui. Isso é tema para outro vídeo que eu já tenho no canal. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido, enganado pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém. Peraí, onde na história, onde em outros evangelhos, está contida essa história que crianças de 0 a 2 anos foram mortos por Herodes? Responde aqui. Onde tem isso na história, na verdade, arqueologia e tudo mais? Alguém ali, imperador, alguém governador da circunvizinhança ali dizendo que Herodes mandou matar. Não tem, porque é uma ficção literária. O livro de Mateus criando historinhas. Historinhas. Então, agora vamos para Lucas. Para ver se Lucas vai contar a mesma história. Lucas 2. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto. Como assim, Fernando? Não estou entendendo nada que você está falando. Um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente, governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um da sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Mas quem era da casa e família de Davi? José. E também subiu José da Galileia, porque José fazia parte da família de Davi. Jesus fazia parte da família de Davi? Jesus era descendente? Sendo que José era o padrasto, não era de sangue, não, né? Jesus era filho só de Maria com o pombo, que não era da família de Davi, era da tribo de Levi. Não tem nada a ver com a linhagem de Davi. Nada a ver. E aí o versículo diz assim ainda, a fim de se alistar-se
com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual, deixa eu contar um segredinho para vocês. Aqui, quando houve o censo de Quirino, Maria estava grávida. Nossa, Fernando, mas que segredo estranho é esse? Eu vou provar para você aqui agora. Que quando houve esse censo, que ano que foi? Olha aqui. Vamos ler aqui agora. Públio Sulpício Quirino nasceu em 51 antes da Era Comum e morreu em 21 depois da Era Comum. Foi um aristocrata romano que serviu como governador legado da Síria a partir de 6 DC. Olha aqui. Após o banimento de Herodes Arquelau. O Herodes Arquelau. Então teve o Herodes Grande, depois veio o Herodes Arquelau e depois veio Quirino. Olha só, Herodes Arquelau da Tetrarquia da Judéia. Quirino ficou conhecido por supervisionar um censo da Judéia, que é citado no Evangelho de Lucas. Tá, mas quando isso aconteceu, Fernando, esse censo e a Maria estava grávida no ano 6 depois da Era Comum. Para os cristãos entender, 6 depois de Cristo. Peraí, Fernando, não tô entendendo, cara, você tá confundindo minha cabeça. Vou explicar de novo. Segundo Mateus, Jesus nasceu entre o ano 4 e 6, antes da Era Comum. No tempo do rei Herodes. Jesus nasceu no tempo do rei Herodes. 6 anos antes da Era Comum. 6 a 4 anos. Mas, segundo Lucas, ele nasceu 6 anos depois da Era Comum, quando Quirino era governador da Síria. E quando César Augusto, ele lançou um censo, um alistamento do povo. Aí deixa eu perguntar para vocês. Quem está falando a verdade? Mateus ou Lucas? E vai ter outros problemas que eu vou trazer para vocês ainda. Presta bem atenção. Continuando lá no texto de Lucas. Então aqui em Lucas, no ano 6, depois da Era Comum, e não igual Mateus, 4 antes da Era Comum, né? A diferença aí de 10 a 12 anos. Aqui em Lucas, depois do 6 anos depois da Era Comum, Maria ainda estava grávida. Então parece que é 2 personagens. Porque se você for pegar o personagem Jesus de Mateus, ele já estaria com 10 a 12 anos. Mas aqui em Lucas, Maria nem ganhou Jesus ainda. E aí, quem está falando a verdade? A Bíblia é o livro confiável? E aconteceu que, estando eles ali, versículo 6, se cumpriu os dias em que havia ela dar à luz. E deu à luz a um filho primogênito, e envolvendo em panos, o deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores. Ué, mas não é magos? Havia naquela comarca, naquela região, pastores. Ué, mas eles não vieram lá do Oriente? Eles não vieram através, sendo guiados pela estrela? Hã? Então, ó, pra você ver. Havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardava durante as vigílias da noite o seu rebanho. Então, aqui já é pastores de ovelhas. Não eram magos, não eram feiticeiros, não eram sacerdotes do zoroastrismo. Agora o anjo lhes disse, o anjo aparece para os pastores que estavam no campo. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os secou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas e grande alegria, que será para todo o povo. Então, lá em Mateus, o anjo aparece para José e fala, some para o Egito, porque Herodes está tentando matar vocês. Não tem nada de anjo aparecendo para os magos. Lá é a história ficcional de uma estrela que vai guiar eles desde o Oriente. Aqui não, os anjos não aparecem para José. O anjo aparece para os pastores de ovelhas. Não temais, porque eis que vos trago novas e grande alegria. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje
o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas. Peraí. Como que o autor que está escrevendo isso aqui, ele viu o anjo falando com os pastores e viu a multidão dos exércitos celestiais? Responda essa crente, e sem manobras, como que o escritor da narrativa, ele viu todo esse fenômeno, ele viu todo esse exército de anjos aparecendo para os pastores? Porque aqui ele está descrevendo. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais. Ele está contando uma história, ele está narrando. Ele está narrando como se ele estivesse vendo que apareceu um exército celestial. Ele foi testemunha ocular destes fatos? Responda aí, pastor Tassos Licurgo. Responde. Aonde você consegue comprovar que isso daqui é verdadeiro, que apareceu o exército celestial? Então, aquele debate que você estava tendo lá com pessoas selecionadas pelo Senhor, com 25 ateus, não sei de onde que você arrumou aqueles ateus lá, tá parecendo mais um teatro. Uma pseudagem. Porque aquelas perguntinhas pândega que você não deixou eles replicarem também e responder, é uma ofensa para nós que somos ateus, que estudamos diariamente, somos pensadores diariamente, estamos debruçados a entender as narrativas bíblicas e tentar comprovar para nos convencer que essa historinha que vocês contam pra gente é verdadeira. Só que essa carreira nossa de estudo, de crítica textual, de crítica de exegese, de hermenêutica, não é de agora, já é de anos. Pegue um de nós que fazemos essa crítica literária frente a frente com o senhor. Eu quero ver os argumentos que o senhor vai levantar aqui para comprovar como que o escritor da narrativa de Lucas ele estava presente no momento dessa situação. Aí o senhor vai falar assim: revelação. Deus revelou para os autores da Bíblia. Não, mas eu estou falando de provas. Não estou falando de fé. Complicado, né? Aí você vai jogar fé no meio. Aí o senhor vai bagunçar o debate. Então, o autor aqui de Lucas, ele vai colocar que um exército apareceu. Prova. Não tem. Por isso que papel aceita tudo. Olha só. E aconteceu-se que, ausentando-se deles os anjos, ó, o autor está colocando como se ele estivesse lá presente, tá? Quando ausentou-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Então eles foram lá apressadamente e acharam Maria, José, o menino deitado na manjedoura e tudo mais. Beleza. E saíram divulgando. E todos que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Ué, mas não é magos? Cadê essa história lá em Mateus? Que os magos saíram divulgando essa história, contando essa história ali pro povão. Não tem, né? Conta que eles fugiram de Herodes. Voltaram para sua casa fugindo de Herodes para outro caminho. Ó, e voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. E quando... Opa! Agora nós temos um maior problema ainda com o livro de Mateus. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino. Mas peraí! Jesus! José, Maria e Jesus, vocês não vão fugir para o Egito aqui não? Não? No mesmo dia que nasceu? Segundo Mateus? Não, vocês vão levar Jesus ainda lá para o templo? Para ser circuncidado? Para ser apresentado no templo? Porque Herodes, segundo Mateus, ficou sabendo que Jesus estava para nascer.
e que os magos apareceram lá, falou assim, ó, onde o menino nascer, vocês me avisam. E aí, quando Herodes percebeu que estava sendo enganado, ele já deu mandato para mandar matar as crianças de 0 a 2 anos. Então foi ali, na sequência ali, vamos supor, de uma semana. Ou 2 semanas, vou jogar aqui um mês. Quando Herodes percebeu que estava sendo enganado. Um mês. Caramba, mas Jesus, aqui em Lucas, foge para o Egito? Ou ele vai para o templo, é apresentado, sacrifício de pombinhas e rolinhas, como é mencionado na onde? Na lei de Moisés. Peraí, Fernando, mas depois ele fugiu para o Egito. Não. O texto de Lucas vai dizer que Jesus crescia, Jesus todos os anos ia para a festa da Páscoa com seus pais. E aí depois menciona que Jesus, aos 12 anos, estava no templo ensinando os doutores da lei. E aí, pastor? A Bíblia não tem contradição? A Bíblia é um livro confiável? Então, qual dos autores está dizendo a verdade? Eu vou apresentar aqui para vocês agora. Então, segundo Mateus, Jesus nasceu no tempo de Herodes, 4 antes da Era Comum, e fugiu para o Egito, por causa do mandato lá de Herodes, que o anjo apareceu. Os magos vieram do Oriente. Vou fazer aqui paralelismo. Jesus nasceu no tempo de Herodes, 4 antes da Era Comum, e fugiu para o Egito. Mas segundo Lucas, Jesus nasceu no tempo de Augusto e Quirino, 6 depois de Cristo. Uma diferença aí de 10 a 12 anos. Quem está certo, pastor? Se a Bíblia é um livro confiável, que o senhor mesmo afirmou, o senhor é pastor, não pode mentir. Porque o teu próprio Paulo da Bíblia vai dizer que os mentirosos serão condenados. O livro de Apocalipse também vai condenar os mentirosos. E aí, pastor? O senhor é um mentiroso, então? Então, segundo Mateus, vieram magos do Oriente. Mas segundo Lucas, pastores da região que estavam apacentando as suas ovelhas. Agora o anjo em Mateus aparece para José, para eles fugirem do Egito. E depois apareceu de novo para ele voltar. Mas segundo Lucas, não tem anjo aparecendo para José. Segundo Lucas, os anjos apareceram para os pastores. E segundo Mateus, Herodes mandou matar crianças de 0 a 2 anos. De até 2 anos de idade. Segundo Lucas, não existe essa história fictícia, e nem na história, nem na arqueologia, e nenhum relato de outros evangelistas ou extra-bíblico que existe isto de uma morte de crianças. Somente Mateus vai registrar isso. E para encerrar a tampa do caixão, pastor, a família de Jesus fugiu para o Egito no seu nascimento. Mas, em Lucas, Jesus permaneceu lá em Jerusalém. Ele foi circuncidado ao 8º dia e cresceu em Jerusalém. Estava lá. Nunca aconteceu uma fuga para o Egito, nunca teve morte de criança e tudo mais. Então, nesse vídeo aqui, eu acabo de refutar todo o seu argumento com debate falacioso criado, um teatro que você fez, aqueles 25 ateus. Não tirando o mérito deles de ser ateus, mas não são ateus preparados para um debate sério, no campo filosófico, teológico, crítico, textual, exegético, hermenêutico. Não. Simplesmente você selecionou pessoas despreparadas. Não estou falando das pessoas, tá? Não me entendam mal. Pessoas despreparadas para estar frente a frente com um pastor. Ok? Estou falando isso porque eu tenho pastores na minha família. Eu sei muito bem como que vocês trabalham. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem em massa esse vídeo. Vamos refutar. E ó, convite está aberto, tá? Vou entrar em contato via e-mail. Vou tentar em contato com o senhor, com o pastor. E nós vamos marcar. Eu quero ver você frente a frente com as pessoas que nós vamos selecionar. E eu quero estar junto. Um abraço a todos.